Olá pessoal, bom dia a todos. Nós somos o grupo 8 e hoje vamos falar um pouco sobre a torção testicular. A nossa apresentação será dividida nos seguintes tópicos: introdução, anatomia aplicada, fisiopatologia da torção testicular, sintomas, diagnóstico, tratamento, complicações e por fim iremos apresentar as referências utilizadas. Bom, a torção testicular foi descrita pela primeira vez em 1840 e é definida atualmente como a interrupção do suprimento sanguíneo testicular causada pela rotação do cordão espermático. Trata-se de um problema mais comum na infância e na adolescência, sendo que possui uma maior incidência na faixa entre os 12 e os 14 anos. Cerca de 86% dos casos ocorrem após os 10 anos e sabemos também que é um problema que raramente acomete os pacientes geriátricos. Além do mais, a torção testicular possui baixa taxa de preservação do testículo em adultos, uma vez que se a torção não for resolvida em um tempo inferior a 6 ou 8 horas, o testículo apresenta danos irreversíveis. Dentre os fatores etiológicos temos trauma local, congestão vascular, que é verificada em pessoas com epididimite e inflamação testicular, e por último, a prática de esportes capazes de aumentar o reflexo cremastérico, como por exemplo natação, ciclismo e patinação. Os sintomas mais comuns são dor súbita e intensa no testículo, a qual pode irradiar para a região da virilha e também para a região infraabdominal, inchaço da bolsa escrotal, náuseas e vômitos e, em raros casos, pode ocorrer também febre ou dor e dificuldade para urinar. Bom, agora vamos falar sobre a anatomia aplicada ao testículo, incluindo suas relações anatômicas com o funículo espermático, escroto e epidídimo, além de detalhar um pouco também sobre o testículo, falando da sua inervação e vascularização. A gente tem que o sistema genital masculino ele vai envolver o funículo espermático e escroto, testículos epidídimos, ductos diferentes, próstata, glândulos seminais e o pênis. Durante a vida fetal, o testículo ele atravessa a parede abdominal em direção ao escroto, levando seus vasos, nervos e ductos diferentes. Essas estruturas elas vão se encontrar no anel inguinal profundo, formando um funículo espermático que irá suspender o testículo no escroto e se estende do anel inguinal profundo até a margem posterior do testículo. Então, como dito anteriormente, o funículo espermático ele vai se estender do anel inguinal profundo até o testículo. Ele se encontra anteriormente ao tendão do músculo adutor longo, sendo cruzado anteriormente pela artéria pudenda externa superficial e posteriormente pela artéria pudenda externa profunda. O nervo ilioinguinal ele vai se localizar inferiormente ao funículo à medida que ele atravessa o canal inguinal. No canal inguinal, a gente tem que o funículo ele vai adquirir as túnicas a partir das camadas da parede abdominal, que se estendem para o interior da bolsa escrotal, como as fáscias espermática interna, climastérica e espermática externa. Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas fáscias, né, que eu acabei de falar. A fáscia espermática interna, que é essa daqui, ela é derivada da fáscia transversal e forma uma fina lâmina, que é frouxa, ao redor do funículo espermático. Já a fáscia cremastérica, que é essa daqui, ela contém fascículos de fibras musculares estriadas e esqueléticas unidos por tecido conjuntivo frouxo para formar o músculo cremaster, o qual é contínuo com o músculo oblíquo interno do abdômen. Então aqui a gente tem tanto a fáscia cremastérica quanto o músculo cremaster, né? Já a fáscia espermática externa, que é essa daqui, ela desce a partir dos pilares do anel superficial, formando um fino extrato fibroso, que vai ser contínuo, com a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. O funículo espermático, então, ele vai reunir várias estruturas que vão ser nobres para o testículo. Então, a gente tem o ducto diferente, que está aqui, a artéria testicular, que está bem aqui profunda, essas veias testiculares, né, que formam o plexo campaniforme. A gente também tem a artéria cremastérica, que vai ser ramo da artéria epigástrica inferior, e a artéria produto diferente, que vai ser formada a partir da artéria vesical superior. A gente também tem o ramo genital do nervo gênito femoral, que está bem aqui, o nervo cremastérico e o plexo testicular simpático, os quais eles vão estar unidos por filamentos originários do plexo pélvico, acompanhando a artéria produto diferente. A gente tem também de 4 a 8 vasos linfáticos que vão drenar o testículo. Todas essas estruturas vão estar unidas por um tecido conjuntivo frouxo. É importante falar também que o funículo espermático esquerdo ele é um pouquinho mais longo que o direito.
Então, aqui a gente tem uma outra visão das estruturas que a gente acabou de falar, né? A gente vê aqui o ducto diferente, com a artéria do ducto diferente. Temos também aqui a artéria testicular, e essas veias aqui são as veias testiculares, que formam um plexo campaniforme. A gente também tem aqui a artéria com a veia, né, cremastérica. Temos aqui o ramo genital do nervo gênito femoral, plexo testicular, e aqui os vasos linfáticos, né, que vimos também anteriormente. Essa figura também mostra a outra visão das fáscias que a gente mostrou, né? Aqui a gente tem a fáscia espermática interna, a fáscia cremastérica com o músculo cremaster e a fáscia espermática externa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o escroto, né? O escroto ele vai ser um saco cutâneo fibromuscular que vai abrigar os testículos, epidídimos e funículos espermáticos e vai se encontrar suspenso abaixo da sínfise púbica entre as faces anteromediais das coxas. Ele vai ser constituído por pele, pelo músculo dartos e as faces espermática externa, cremastérica e espermática interna, sendo que a face espermática interna vai estar frouxamente aderida à lâmina parietal da túnica vaginal. Ele vai ser dividido em metade direita e esquerda por uma ráfia cutânea, sendo o lado esquerdo geralmente mais baixo, né? Que, como a gente viu, o funículo espermático esquerdo normalmente é mais longo. Ele vai apresentar também glândulas sebáceas e sudoríparas, células pigmentares e terminações nervosas, que vão responder à estimulação mecânica dos pelos e da pele e as variações de temperatura. A gente não tem tecido adiposo subcutâneo. Então, as artérias que vão irrigar o escroto, eles vão incluir os ramos pudendo externos da artéria femoral, os ramos escrotais da artéria pudendo interna e um ramo cremastérico da artéria epigástrica inferior. As veias elas vão seguir as artérias correspondentes, né? Em relação à sua drenagem linfática, a pele do escroto é drenada por vasos linfáticos que acompanham os vasos sanguíneos pudendo externos até os linfonodos inguinais superficiais. O escroto ele vai ser inervado pelo nervo inguinal, o ramo genital do nervo gênito femoral, os dois ramos escrotais posteriores do nervo perineal e pelo ramo perineal do nervo cutâneo posterior da coxa. Então, aqui a gente tem uma foto que vai mostrar algumas estruturas apenas relacionadas ao escroto, né? Então, a gente tem aqui o septo do escroto, né? A ráfia cutânea que vai dividir escroto esquerdo e direito. A gente tem aqui a túnica dartos, que é uma fáscia superficial, né? Com o músculo dartos. Também temos aqui, o que a gente não viu nas imagens anteriores, né? A fáscia espermática interna relacionada com a lâmina parietal da túnica vaginal. Então, pessoal, falando agora um pouquinho sobre epidídimo, ele vai ser um dos órgãos importantíssimos para a gametogênese. Por quê? Ele vai exercer a função de maturação e armazenamento dos espermatozoides. Ele vai estar associado ao polo superior do testículo, como a gente pode ver na figura ao lado, e esse polo superior do testículo ele vai ser inclinado anterolateralmente, ou seja, o epidídimo também vai estar inclinado anterolateralmente. O epidídimo vai ser dividido em 3 porções, cabeça, corpo e cauda, sendo que a sua cauda ela é contínua com um canal deferente, que vai ser uma estrutura importante para a condução dos espermatozoides até a uretra. Ele também vai ser revestido pela túnica vaginal. Posterolateralmente, a lâmina visceral da túnica vaginal passa para a face medial do epidídimo, recobre seu seio e segue lateralmente até se refletir na parte posterior para se continuar com a lâmina parietal. Nessa segunda parte, a gente vai falar mais especificamente do testículo. E o testículo, por sua vez, é um órgão de suma importância para o bom funcionamento biológico do corpo do homem, porque ele possui 2 funções muito importantes, fundamentais. A primeira delas é a função gametogênica ou espermatogênica, que consiste basicamente na produção, nos ductos seminíferos, dos gametas sexuais masculinos. E a segunda delas é a função endócrina, a partir da produção de testosterona e estradiol também pelo testículo. Morfologicamente falando, o testículo tem formato ovalado. Sua face posterior é quase reta e aderida ao funículo espermático, além de não ser totalmente recoberta pela lâmina visceral da túnica vaginal. Suas faces anterior, medial e lateral, por sua vez, são convexas e revestidas pelas lâminas da túnica vaginal e pelos tecidos escrotais. Associado ao polo superior, como disse anteriormente, temos o epidídimo. Vale ainda lembrar que o testículo fica projetado para fora do corpo, e nesse caso ele fica suspenso por algumas estruturas, dentre elas as estruturas que compõem o funículo espermático, como a gente consegue ver nessa figura aqui, por exemplo, a fáscia cremastérica e o músculo cremaster, e a face espermática interna, e pelos tecidos escrotais. Além disso, é importante ressaltar que o testículo ele é recoberto por uma sequência de túnicas, de fora para dentro,
a gente consegue ver a túnica vaginal, que é separada em duas lâminas, a lâmina parietal e a lâmina visceral. E essa túnica vaginal, na verdade, é uma cobertura de peritônio que acompanha o testículo quando ele desce no período embrionário. A lâmina parietal dessa túnica ela é mais externa e é separada da lâmina visceral por uma fina camada de líquido. A lâmina visceral, por sua vez, ela encontra-se intrinsecamente relacionada ao testículo, aderindo-se externamente à túnica albugínea. A túnica albugínea, por sua vez, atua como uma espécie de cápsula, recobrindo inteiramente a superfície externa do testículo. Já a túnica vasculosa é a túnica mais interna que a gente vê, e ela encontra-se na superfície interna dessa túnica albugínea. E ela é importante porque ela é penetrada pelas estruturas vasculares que são carregadas pelo funículo espermático. Nesse momento, eu trago para vocês duas figuras para ilustrar o que foi dito anteriormente. Na figura da esquerda, figura A, temos um corte sagital do testículo. A gente vê, como foi dito anteriormente, que a superfície posterior do testículo é associada ao funículo espermático. E é nessa superfície posterior que a gente vai ter essa infiltração, essa penetração das estruturas vasculares trazidas por ele. A gente consegue ver ainda, como é apontado nessa figura mais para a direita, a túnica albugínea, que é essa fina camada que forma uma espécie de cápsula ao redor do testículo. A gente vê ainda a penetração de alguns pequenos vasinhos na superfície interna da túnica albugínea, que representaria, nesse caso, a túnica vasculosa. Porém, ela é muito fina e é difícil de ser representada em um desenho esquemático. Na porção da direita, na figura B, a gente consegue ver, nesse caso, a túnica albugínea emitindo alguns prolongamentos que são responsáveis por dividir o testículo em lóbulos. Cada um desses lóbulos vai receber, posteriormente, estruturas vasculares específicas e diferentes entre si, ramos de artérias e veias e de túbulos seminíferos também, que são depois drenados para o epidídimo e seguem a sua sequência para maturação e armazenamento dos espermatozoides. Acerca da vascularização arterial do testículo, a gente tem que destacar que essa vascularização ela é tripla. Por quê? Porque ela é feita por 3 artérias especificamente. Artérias testiculares, que são ramos lá da aorta abdominal, a artéria epigástrica inferior, a partir de seu ramo cremastérico, e pela artéria para o ducto deferente. Isso é importante ser bem lembrado e bem destacado porque um acometimento mais proximal da artéria testicular não acometeria, de certa forma, expressiva o testículo. Por quê? As artérias epigástricas inferior e a artéria para o ducto deferente conseguiriam suprir esse fluxo arterial para o testículo sem gerar um dano expressivo ou sem gerar danos no testículo propriamente dito. Agora, um acometimento mais distal, a nível de funículo espermático, acometeria as 3 artérias e aí sim poderia gerar um dano de cunho isquêmico. Já a drenagem venosa ela é realizada pelas veias testiculares. Essas veias se anastomosam enormemente, formando o que a gente chama de plexo pampiniforme. E esse plexo pampiniforme drena também o epidídimo. Essas veias, por fim, vão drenar lá para a veia renal, que vai em seguida desaguar na veia cava inferior. A drenagem linfática, por sua vez, ela é originada em 2 plexos. O primeiro plexo é o plexo linfático superficial, que se localiza sob a túnica vaginal. E o segundo plexo é o plexo linfático profundo, localizado no parênquima testicular e no parênquima epididimal. Esses 2 plexos vão drenar para ductos coletores linfáticos que vão ascender e vão desaguar em linfonodos pré-aórticos e aórticos laterais. Já a inervação do testículo, por sua vez, ocorre a partir de fibras originadas em T10 e T11. Já essas 2 imagens eu trouxe um pouquinho para ilustrar. Essa imagem da esquerda a gente consegue ver a aorta abdominal e saindo dela anteriormente, um pouco abaixo do nível da artéria renal, saindo a artéria testicular. Acima dessa artéria testicular a gente consegue ver ali a veia renal e desaguando nela a gente consegue ver emergindo inferiormente a veia testicular. Já na imagem da direita, eu trouxe mais para poder ilustrar o quão vasta e o quão anastomosada é essa relação vascular no testículo. A gente consegue ver que esse plexo pampiniforme estabelece inúmeras relações anastomóticas e a gente consegue ver essa vascularização arterial se ramificando enormemente pelos lóbulos dos testículos. Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da torção testicular, começando pela torção extravaginal. Essa acontece exclusivamente no período intrauterino ou em recém-nascidos, durante a descida do testículo à bolsa escrotal. E a torção acontece por conta de uma fixação frouxa da túnica vaginal e do gubernáculo ao músculo dartos, que permite a torção que decorre durante o período intrauterino e conclui com a descida do testículo. Esse tipo de torção é um pouco menos comum do que a que a gente vai ver logo a seguir. E agora sobre a torção intravaginal.
ela acontece principalmente durante a puberdade, mas também pode acontecer em indivíduos mais adultos. E essa torção ela acontece por conta de um defeito anatômico em que haverá um maior recobrimento das estruturas testiculares pela túnica vaginal, o que gera uma flutuação do testículo na bolsa escrotal de forma semelhante a um badalo de sino, o que permite uma torção do cordão espermático. Essa torção testicular é a lesão com maior incidência de casos. E aqui a gente tem uma foto de um testículo com a túnica vaginal normal. E a gente tem também aqui um testículo com badalo de sino, em que a gente vê um maior recobrimento da túnica vaginal, o que pode ocasionar a torção. Bom, e como acontece a torção? Em um indivíduo que já apresenta deformidade em badalo de sino, a torção pode acontecer durante o sono ou também de forma secundária ao trauma, em que houve uma contração repentina do músculo craniomastérico em resposta mecânica, sexual ou térmica. Além disso, o aumento súbito do volume testicular também pode desencadear a torção. Bom, e quais são as consequências da torção? Diante de uma torção do cordão espermático, haverá uma oclusão do suprimento arterial e com isso uma isquemia do tecido, com destruição progressiva de células de Leydig e a instalação de um processo inflamatório que pode evoluir para uma necrose hemorrágica do tecido, e com isso pode comprometer permanentemente a espermatogênese. Dessa forma, o grau da torção testicular, ou seja, o número de voltas sobre o seu eixo e o tempo da duração da torção, são fundamentais para definir um melhor ou pior prognóstico. Dessa forma, qualquer sintoma relacionado com a torção testicular deve ser tratado como emergência para evitar qualquer tipo de dano permanente ao testículo. Bom, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico da torção testicular é clínico por meio do exame físico aliado à análise da sintomatologia do paciente. O achado físico mais fidedigno é a dor testicular associada à ausência do reflexo cremastérico. Vale ressaltar que o diagnóstico deve ser essencialmente clínico, uma vez que a exploração cirúrgica não deve ser retardada, pois qualquer atraso na intervenção efetiva pode acarretar em pior prognóstico. Partindo desse pressuposto, a investigação diagnóstica complementar pode ser feita por ecografia com Doppler colorido, que é um exame de alta sensibilidade e especificidade para a patologia em questão, exame de urina para descartar casos de orquite e de orquiepididimites infecciosas, e, em menor grau, a cintilografia. O diagnóstico diferencial inclui torção dos apêndices testiculares, orquiepididimites, hérnia inguinoescrotal encarcerada, abscesso testicular, púrpura de Renox-Online e trauma da bolsa testicular. Então, após o descarte de outras hipóteses diagnósticas pelo ultrassom Doppler, deve-se passar imediatamente à exploração cirúrgica. Caso não seja possível realizar imediatamente essa exploração, pode-se realizar a distorção manual, em que é um procedimento não invasivo que vai se tentar desfazer a torção rodando lateralmente os testículos, porque geralmente a rotação é medial, então roda-se lateralmente. Caso seja bem sucedido, o paciente sentirá alívio da dor imediatamente. Mas é sempre importante fazer essa exploração cirúrgica para avaliar a saúde dos testículos no geral. Caso de não viabilidade, deve-se realizar a orquidectomia, que é a remoção cirúrgica do testículo, e deve-se realizar sempre a orquidopexia no testículo que, se ele for salvado, e no testículo contralateral para evitar a recorrência de futuras torções testiculares. Vamos passar alguns vídeos de prática cirúrgica. No primeiro vídeo, que se após a exploração cirúrgica, realiza a distorção testicular. Orquidectomia, que é a remoção cirúrgica do testículo já necrosado. Procedimento de orquidopexia no testículo contralateral. Fixação, geralmente se faz fixação com 3 pontos, o cirurgião aqui está dando. Então, no caso de complicações, acontecem por um diagnóstico errôneo ou um diagnóstico que não é muito precoce. Então, podemos ter isquemia prolongada e infarto testicular. O que acontece é que o testículo é um órgão endócrino, ele produz testosterona, que é o hormônio sexual masculino, tem vários efeitos também metabólicos. Por isso pode haver comprometimento da síntese hormonal. E também, com os procedimentos de orquidectomia, pode haver comprometimento da gametogênese e da fertilidade, com uma contagem espermática muito baixa. Então, deve-se fazer acompanhamento endócrino e urológico desse paciente.